Oi, pessoal, tudo bom? Vamos então dar continuidade à nossa aula de exercício profissional e odontologia legal. Hoje a gente vai falar sobre consentimento livre e esclarecido. Sempre que a gente faz um consentimento livre e esclarecido, ele tem que ser baseado em alguns preceitos que a gente tem de bioética, tá? Então, para vocês conhecerem, né? Por exemplo, a beneficência. O que é esse princípio? É quando a atividade que a gente vai desenvolver, ela deve oferecer o máximo de benefícios para o paciente e o mínimo de danos e riscos. A não maleficência, que significa o seguinte, que a gente deve evitar os danos que podem ser evitados. Então, a gente deve tratar de uma forma que diminua-se os danos previsíveis. Autonomia. Quer dizer que o paciente deve ser escutado. O paciente tem que ter a sua vontade escutada, tem que ter os seus desejos escutados, mesmo que para isso se sobreponha, né, ao próprio desejo ou ciência do pesquisador. Então, é fundamental a capacidade de autonomia do paciente e a possibilidade dele ser escutado. E justiça, que visa dar às pessoas aquilo que é seu direito e dar equidade na distribuição de bens e serviços. Então, é algo que garante, né, os deveres e as responsabilidades e os direitos, então, de ambas as partes. Quando a gente tem, então, um consentimento livre esclarecido, a gente diz que para isso a gente tem a anuência ou permissão, então, daquele paciente. E a gente tem alguns sinônimos dessas palavras, né? Como consentimento voluntário, consentimento informado, consentimento pós-informado e consentimento após informação. É fundamental, né, a gente lembrar o que fala no artigo 39. Ele diz o quê? Que é vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas, como não se pode utilizar-se, então, da fraqueza ou ignorância, isso quer dizer o quê? Desconhecimento do consumidor, né, independente do motivo. Então, a idade, saúde, conhecimento, a condição social, tudo isso não é motivo para que a gente tire alguma vantagem de alguém, tá? Outra coisa, é expressamente proibido que a gente faça algo no paciente sem que ele tenha o pleno conhecimento e consentimento, né, do que vai ser feito. Então, ele tem que saber o orçamento, ele tem que autorizar os procedimentos, tá? Então, é fundamental que os serviços a serem executados sejam consentidos de forma clara para o paciente. Outra coisa, a gente tem no artigo 40 que fala o quê? Que o fornecedor é obrigado a entregar ao consumidor orçamento prévio, discriminando o valor da mão de obra, dos materiais e equipamentos a serem empregados, as condições de pagamento, bem como as datas de início e término dos serviços. Então, deve-se, quando se faz um orçamento, né, colocar, então, detalhar esse orçamento, colocar o início e o provável término dos serviços, né? Então, tudo deve estar escrito sempre de maneira muito clara para que o paciente entenda quanto ele vai gastar, o que vai ser feito e quanto tempo vai demorar para ser feito tudo. E sempre que a gente vai dar início ao tratamento, né, então a gente tem autorização expressa do consumidor. Porém, alguns dos consumidores, eles são considerados indivíduos vulneráveis. Quem são eles? São aqueles que são analfabetos, eles têm pouca escolaridade, são crianças ou idosos, há pessoas que têm saúde frágil ou têm problemas mentais.
Nesses casos em particular, a gente tem que solicitar que o responsável legal assine em nome do paciente, autorizando então que seja feito o tratamento nesse paciente. Então, é fundamental que haja, então, além do diálogo, né, muito claro, uma troca boa entre paciente e cirurgião dentista, a gente tenha, então, essas informações todas colocadas num papel, né? Então, o cirurgião dentista, ele deve informar tudo que pode influenciar no percurso do tratamento, né? Então, vai explicar todas as circunstâncias que influenciam no resultado final. E além disso, ele também deve oferecer opções terapêuticas, os prognósticos, né, relacionados e a previsão que a gente tem de tratamento, tá? Em relação ao paciente, então ele tem que receber então a informação, né, em termos de validade e eficácia do tratamento, informações quantitativas e qualitativas, culturais e sociais, então ele tem que entender tudo, o quanto vai gastar, como que vai ser esse tratamento, e baseado então na sua percepção, na sua autonomia e nas suas necessidades, na sua realidade, ele deve decidir se ele está de acordo, então, com as normas e as informações propostas naquele tratamento. A gente sempre tem que deixar o paciente ele realizar a escolha, né? Sem uma influência, né? Sem uma alteração, então, da percepção dele. Ele tem que ser capaz de decidir por ele mesmo. A gente tem que dar todas as informações necessárias, explicar, orientar, mas ele deve ele fazer a sua escolha. O que a gente considera práticas abusivas, né? A persuasão. Quando a gente não dá escolha entre vários procedimentos, quando esses existem. É claro que existem casos que o melhor tratamento é um e ponto. Mas é importante a gente citar que este é o melhor tratamento, mas que a gente tem outras escolhas, então a gente tem que mostrar os caminhos que a gente pode fazer. Não podemos deixar as evidências científicas, a nossa percepção sobre os tratamentos de lado, mas a gente tem que mostrar para o paciente, né, que existem outras opções. Não se pode coagir o paciente mediante ameaças, né, explícitas ou implícitas, com manipulação ou distorção das informações, tá? Então, a gente tem que ser muito correto quando a gente passa as informações para o paciente, para ele poder escolher baseado em informações que façam sentido, né, e que ele possa ter essa autonomia para decidir o que é melhor para ele. Em todo termo de consentimento livre e esclarecido, a gente deve colocar dados suficientes sobre a natureza e origem do processo patológico. A gente tem que colocar, então, como o que que é qual que é o problema, né? E como é que ele se comporta, né? Como é que ele ocorreu. A gente deve colocar o nome, a descrição e os objetivos do procedimento. A gente deve colocar os benefícios esperados, então, esse procedimento, ele pretende fazer o quê? Quais são os benefícios que a gente pode esperar após a finalização do tratamento, ou mesmo durante o tratamento? E quais são os problemas que podem ocorrer, né? Então, quais são aquelas moléstias previsíveis? Quais são os possíveis riscos, né? E também tem aqueles riscos sérios que a gente sabe, por exemplo, um aparelho, a gente sabe que pode quebrar um bracket, pode machucar a boca do paciente. Então, exemplo, a gente tem que explicar esses possíveis riscos. A gente tem que explicar, então, procedimentos alternativos e também deixar um espaço em branco para riscos personalizados. Então, caso a gente deve fazer um TCLE
para nosso consultório, mas deixar uma parte que a gente possa personalizar, baseado, então, na individualidade daquele paciente. A gente deve colocar, então, os efeitos esperados, qual que é a disposição, né, do profissional para tirar dúvidas, se, como que esse paciente pode entrar em contato, como que ele pode conversar com o profissional, né, em que meios, né, em canais de comunicação, comunicar a possibilidade de mudança de decisão a qualquer momento por intercorrências, colocar então todos os dados do paciente e do profissional, assinatura, local, data e um espaço então para consentimento do representante legal, caso o nosso paciente seja então um vulnerável, né? Ou espaço para revogação do consentimento. Então, o paciente estava sendo tratado, porém, ele decidiu que não deseja mais, né, nesses termos, continuar sendo tratado, ele tem a plena possibilidade de revogar esse consentimento uma vez dado. Aqui, então, um exemplo do termo de consentimento esclarecido. Então, vamos ver aqui, ó. Para a satisfação dos direitos do paciente, como instrumento favorecedor do uso correto dos procedimentos diagnósticos e terapêuticos e em cumprimento da legislação aplicável, eu, fulano de tal, como paciente, em pleno gozo de minhas faculdades mentais, livres e voluntariamente declaro que tenho sido devidamente informado pelo Dr. X, em entrevista pessoal realizada no dia tal, de que é necessário que me seja realizado o procedimento diagnóstico terapêutico denominado tal coisa. Que tenho recebido explicações, tanto verbais como escritas, anexo, sobre a natureza e propósito do meu procedimento, benefícios, riscos, alternativas e meios que conta o consultório clínica para sua realização, tendo tido ocasião de esclarecer todas as dúvidas que me surgiram. Declaro que tenho entendimento, estou satisfeito com todas as explicações e esclarecimentos recebidos sobre o procedimento odontológico mencionado. Sendo assim, outorgo meu consentimento para que seja realizado o procedimento diagnóstico terapêutico tal. Deixo claro que esse consentimento poderá ser revogado por mim a qualquer momento e antes da realização do procedimento. Para isso, conste, assino o documento presente em duas vias, que uma deve ficar, então, com o profissional e outra com o paciente. E aqui, ó, a gente sempre deve deixar, né, uma parte da revogação. Então, nessa data, revogo o meu consentimento para que seja realizado o procedimento diagnóstico terapêutico, certo? O consentimento, né, ele sempre deve ser dado no momento adequado, né? Então, ele tem que ser feito quando? Antes de iniciar-se o procedimento, né? Então, deve-se dar para um paciente num local onde ele possa olhar com calma, né? Se possível, dê tempo para ele refletir, né? Pode-se até enviar esse documento para que ele leia em casa. Tem que ser uma pessoa adequada que possa tirar alguma dúvida, né? Então, desse documento. Então, a gente tem que manter essa entrega do documento, né, rotineiramente, então, antes, e fornecendo todas as informações necessárias e dando a possibilidade do paciente para realizar perguntas e se informar adequadamente antes de assinar. Uma coisa importante, né, é que quando a gente tem um atendimento de urgência e emergência, o consentimento não é exigível. Por quê? Porque a gente vê que é mais importante o pronto atendimento desse paciente do que retirar esse paciente para que se faça essa burocracia, tá? Então, no urgência e emergência, esse consentimento não é exigível. O paciente, ele também tem direito de não querer assinar nada e renunciar esse TSLE, né? Isso é importante ele informar, então, que ele tem o direito de não saber dessas circunstâncias referentes à saúde. E, uma vez assinado, o paciente, então, tem também o direito de revogar o consentimento que foi dado.
Em relação a contrato de honorários. Então, segundo o artigo 40 do Código do Consumidor, o fornecedor de serviços ele é obrigado a entregar um orçamento prévio discriminando o valor de mão de obra, dos materiais e equipamentos a serem empregados e as condições de pagamento, assim como as datas de início e término dos serviços. Uma vez que o orçamento, então, ele é aprovado pelo consumidor, né, obriga, então, a execução dos serviços e somente pode ser modificado mediante a negociação entre as partes. Então, consentimento entre o cirurgião dentista e o paciente para modificar, então, esse orçamento previamente realizado. Então, o contrato, pessoal, é quando a gente tem um documento onde obriga as partes a terem um vínculo que é regido, então, por deveres e direitos, né? Ele é um documento jurídico, né? De forma livre, sem vícios, dolos ou coação. Então, o paciente que não paga o que foi pactuado no contrato, ele não pode exigir do profissional a finalização do tratamento. Assim como o profissional não pode exigir o pagamento se não cumpriu no prazo combinado o que foi acordado. Então, é um documento que garante deveres e obrigações, né, de ambas as partes. A gente considera um contrato válido quando ambas as partes são plenamente capazes. Então, a gente tem uma certeza jurídica de validade plena. Agora, se uma das partes é menor de 16 anos, é deficiente mental, surdo-mudo ou não pode exprimir sua vontade, esse contrato, então, pelo juiz é nulo. Então, não é válido. Ah, Contratos de pessoas que são relativamente incapazes, né, maiores de 16 anos e menores de 21, também podem ser anulados. Para que um contrato seja lícito, né, ele precisa, então, estar de acordo com a moral, a ordem pública e os bons costumes. Então, obviamente que o cirurgião dentista que faz o contrato, ele tem que estar regularmente inscrito no CRO, com sua carteira ativa, né, e validada. Já um estudante, né, ou um profissional cassado, ele não pode fazer um contrato, porque ele está irregular. Então, ele terá um contrato irregular que não é lícito. A gente tem o contrato de honorários, onde a gente tem o contrato tácito. O que é contrato tácito? É aquele que a gente ajusta verbalmente, mas não existe um pacto, tá? Já no contrato expresso, é aquele onde as partes elas organizam então como que vai ser feito o serviço de forma clara e pode ser feito de forma verbal ou escrita. Ambos não são recomendados. Por quê? Porque a gente não recomenda a não realizar acordos, a gente recomenda a não realizar acordos que não sejam escritos, tá? Porque senão, lá para frente, se tiver algum problema, você vai ter problema em provar para o juiz que esse acordo estava feito corretamente. Então, sempre quando a gente faz um contrato, a gente tem que qualificar as partes, né? Então, tanto o contratante, no caso o paciente, quanto o contratado profissional, com a maior quantidade de informações possíveis. A gente tem que detalhar bem para que não exista possibilidade de ter dúvidas quanto a quem é cada pessoa. Então, exemplo aqui. Pelo presente instrumento particular de prestação de serviços profissionais, sendo o contratado, o doutor, fulano de tal, brasileiro, casado, CPF tal, inscrito no CRO tal, número do consultório profissional tal, na cidade tal, e como contratante, pessoa X, brasileira, viúva, comerciante, portadora do RG tal, residente domiciliado em tal local, entre si e justo e contratado por essa melhor forma de direito, o seguinte.
E a partir daí, a gente vai descrever, então, todos os direitos, né, e os deveres de cada um. Então, por exemplo, aqui, o contratado obriga-se a prestar à contratante seus serviços profissionais sobre a forma de trabalho odontológico, tratamento clínico ou assistência técnica em perícia judicial ou obtenção de amostras durante a exumação a seguir descrito. E observação descrito em anexo. E daí a gente tem que descrever, então, todos os serviços a serem executados. Então, quando a gente faz a descrição, né, do tratamento, a gente pode colocar um odontograma, a gente pode colocar, então, um orçamento que vai ser feito, a gente pode fazer um esqueleto dos procedimentos diagnósticos, do plano de tratamento, dos prognósticos, tudo isso para que seja bem entendido o que será feito naquele paciente. A gente deve colocar também o valor que vai ser pago, então, por esse paciente. Então, pelo trabalho acima descrito, o contratado receberá o valor de X, que deve ser pago no dia tal, tantas vezes. Então, é importante que se coloque as condições, tá? Que foram acertadas entre as partes para realizar o tratamento. 3. Os pagamentos serão pagos em dinheiro contra recibo no consultório do contratado. Então, deve também ser ajustado como que vai ser feita, além dos valores, de quando, como que vai ser feito esse recebimento desses valores. E colocar, então, em caso de inadimplência, né, o pagamento, então, de multa é possível, e atualização monetária, tudo isso pode ser colocado, então, no contrato e deve ser colocado, tá? Só não se pode colocar na questão dos juros, juros compostos, tá? Que é aquele juros sobre juros, aquele do cartão de crédito, por exemplo, né? Então, tem que ser os juros simples, quando se dá uma multa pela inadimplência do paciente. Deve-se, então, colocar também a quantidade de vezes que esse paciente irá ser atendido e qual que é o tempo previsto, né, em média, para esse paciente conseguir finalizar, né? Então, a gente deve pensar, então, uma média de atendimentos que será feito e quanto tempo que durará o tratamento, tá? E baseado nessa média, a gente deve colocar nessa realização do serviço. Outra coisa, o tratamento prestado pelo contratante devolve-se-á em seguintes fases. Isso é colocado se por acaso a gente precisar fazer em diferentes etapas, né? Então, um cirurgião, né, ele pode colocar que uma primeira etapa vai ser tal coisa, depois de um tempo vai ser feito outra coisa. Então, após a verificação do sucesso do enxerto, é que vai ser realizado a segunda etapa, que serão os implantes, né? Então, deve-se personalizar o contrato sempre pensando no tratamento, né, que será feito, então, na especialidade que aquela pessoa atua. No contrato, a gente também pode colocar uma cláusula onde avise que quando o paciente, né, ele não for à consulta, ele não comunicar o cancelamento da consulta, ele pode pagar uma multa, tá? E no caso, se o contratado, né, o dentista, ele acabar deixando de atender aquele paciente também sem justificativa, ele também tem que comunicar no mesmo prazo que o paciente deveria, porque senão ele também poderá pagar, né, essa multa. Essa multa se dará como? No direito do abatimento do valor, né, para o paciente. Então, caso seja necessário cancelamento em cima da hora da consulta, a gente também pode estar no contrato, caso a gente cobre do paciente uma multa, a gente também pode ter que abater desse valor para o paciente, tá? E no caso, por exemplo,
de o paciente já ter pago tudo, né? A gente pode ter que pagar esse paciente pelo valor. Então, sempre que a gente quiser rescindir o contrato, deve-se notificar a outra parte com antecedência de pelo menos 30 dias. Uma coisa aqui, ó. Se a rescisão ocorrer por iniciativa do contratante, então do paciente, né? O paciente ele tem que se comprometer a ir nas sessões para realizar o procedimento necessário para sua manutenção de saúde oral até que inicie um novo tratamento com outro profissional, né? Esse, né, novo profissional, ele deve mandar um aviso por escrito que está recepcionando esse paciente em seu consultório e está dando continuidade ao seu tratamento, né? Caso o contratante não faça isso, né? O contratado acaba se eximindo de qualquer responsabilidade sobre as decorrências inadequadas do tratamento realizado até o ajuste do novo profissional, tá? Então, tudo que ocorrer nesse meio período, aí não vai ser mais responsabilidade do contratado cirurgião dentista, tá? E no caso do contratante, né? Se ele optar por rescindir o contrato, ele deve pagar o equivalente a todos os serviços que foram contratados e já foram realizados. Da mesma forma, caso a rescisão ocorra, então, por iniciativa do cirurgião dentista, ele deve ser responsável, né, por garantir os procedimentos necessários para que a gente mantenha a saúde oral do paciente, até que ele encontre um novo profissional, tá? E deve também receber, então, aquele comunicado por escrito dizendo que o contratante, né, o paciente, está sob nova tutela, tá? O cirurgião dentista, ele deve fornecer, então, ao novo profissional todas as informações, documentos, raio-x, fichas clínicas, tudo para que a gente consiga que o paciente tenha um tratamento garantido, né, que envolva então o bem-estar e a manutenção e a recuperação da sua saúde. Ninguém é obrigado a manter um contrato com uma pessoa, tá? Então, um relacionamento paciente profissional pode ter intercorrências e essas intercorrências pessoais, né, gerarem uma incompatibilidade entre as partes que inviabiliza a continuidade do tratamento, né? Por relacionamento interpessoal mesmo, tá? Então, é importante que essa possibilidade de dissolução do contrato esteja prevista de forma clara, né? Preservando, então, a ambas as partes envolvidas nesse relacionamento. Em todo contrato, deve-se eleger, então, o local onde deve ser resolvida qualquer pendência jurídica, né? Então, é o fórum, né? Por exemplo, de Ribeirão Preto, fórum de Florianópolis. Então, qualquer problema jurídica que se tenha deve ser feito, então, nesse local, tá? Outra coisa, todas as folhas devem ser rubricadas, tá? E a última, ela deve conter a assinatura completa do paciente e do cirurgião dentista. Isso é fundamental para que esse contrato tenha validade. Então, lembrando, TCLE, contrato e ficha clínica completa, né? Com todas as informações. Outros documentos muito importantes, radiografias. As radiografias, hoje em dia, a gente tem as radiografias digitais, né, que a qualidade nunca se expira, né, então ela está no meio digital. Porém, as radiografias feitas com processamento manual, elas devem ser bem processadas e armazenadas em local correto,
tá? Por quê? Porque são excelentes meios de provar algo, né, sobre o tratamento, tá? Então, a gente precisa que a gente tenha uma qualidade da imagem para que possa ser utilizada ela como prova, caso necessário. Outra coisa, todos os atestados, receitas, qualquer documento que a gente forneça ao paciente deve ser feito em duplicata. Isso quer dizer, uma via para o paciente e a outra via deve ser anexada em seu prontuário, tá? Com a anotação da respectiva data, para que no futuro, se necessário, a gente possa utilizar esse papel como forma, então, de mostrar que a gente não abandonou esse paciente, caso ele tenha tido alguma intercorrência, né? A gente estava em acompanhamento. Sempre que se possível, né, e necessário, deve-se pedir modelos de gesso para o paciente, que acaba sendo uma excelente prova em favor do profissional, tá? Então, em casos, né, principalmente ortodontia, alguns implantes, então próteses, quando se for utilizado um modelo, né, deve-se guardar esse modelo para utilizar-se futuramente como prova por algum motivo, né? A gente também tem o contrato de prestação de serviço, que a gente entende ele como uma ferramenta muito importante no relacionamento paciente-profissional, tá? E ele deve ser, então, escrito de uma maneira clara, simples, mas muito bem feito, assinado e com testemunhas, tá? Garantindo, então, os direitos e obrigações tanto dos profissionais quanto dos cirurgiões dentistas e dos profissionais cirurgiões dentistas e dos pacientes. A ficha odontológica sempre rica em detalhes. Não se deve economizar, né, os detalhes num preenchimento de ficha, tá? Essas anotações detalhadas são um repositório de dados, tá? Que ajuda muito a entender melhor o caso, a verificar, então, a capacidade do profissional em dar as respostas necessárias para o paciente, a exemplificar o caso e garante muito juridicamente que o bom acompanhamento daquele paciente e o resguardo do profissional. A gente também tem que ter um plano de tratamento bem esclarecido. Deve-se dar alternativas, então, aos planos de tratamento, explicando quais são as opções, né? E sempre garantindo que se dê a opção de escolha para o paciente quando possível, né? Mas mostrando para ele, então, a particularidade de cada caso, para que ele tenha autonomia, então, na escolha do seu tratamento. Lembrando, então, que sempre deve ter a rúbrica do paciente em qualquer documento que for feito. Inclusive, temos que fazer uma anamnese assinada, né? Então, o paciente ele deve assinar então esse documento, como qualquer outro documento que deva ser preenchido, tá? E caso o paciente omita alguma informação a respeito do caso, isso pode nos servir como meio para resguardar futuramente algum processo jurídico. Pessoal, então a atividade de hoje é fazer um TCLE e um contrato. Bora lá? Então, vamos dividir os grupos e definir também as especialidades. Encontro vocês daqui a pouquinho.